Fala aí, galera. Sumido por aqui, né? Correria total na escola, tentando organizar todas as coisas aí para essas mais 4 semanas que faltam ainda para acabar todo o conteúdo aqui. Algumas salas eu preciso ainda aplicar algumas provas. Aqui onde a gente, né, eu tô dando aula, eu tenho que sempre por semestre uma prova escrita e uma prova oral ou uma apresentação, então tem que fechar ainda, né, essas coisinhas aí. E, enfim, esses dias aqui estudando um pouquinho, algumas outras coisas, né, por conta do triatlon também, da prova do Ironman que eu vou fazer, né, tipo, tentando reconhecer o meu corpo e estudar mais algumas coisas com relação a entusiasmos, enfim. E aí é legal que eu sempre vou, né, fazendo esse paralelo entre a escola e educação física, o esporte. E aí foi algo que me chamou muita atenção, recentemente, com relação à dopamina, né. Para quem não conhece, eu até anotei aqui para não falar besteira aqui para vocês, né, como os meus vídeos são muito no improviso aqui, eu não vou ficar, né, guardando as coisas antes ou aprendendo, tal, vou só ler, né, um pouquinho sobre a dopamina. Para quem não conhece, é um hormônio que o nosso corpo, né, libera. Ele é um neurotransmissor crucial no cérebro que está fortemente associado à sensação de prazer e recompensa. Quando fazemos algo que nos agrada, como comer doce, né? Muita gente faz isso, ou usar redes sociais, nosso cérebro libera dopamina. E eu tava vendo, né, essas coisas, algo que libera dopamina pra mim muito é esporte, e aí eu tava só pensando nessa questão das redes sociais, aí eu fui um pouco mais a fundo, né, ver as questões também de celular e computador, internet, jogos, Instagram. E o quanto, né, as pessoas hoje, elas estão, né, viciadas nessa questão da dopamina, o quanto isso, né, o quanto o celular hoje, ela joga essa dopamina, ela agrada as pessoas. Pensa só, estava vendo um podcast também, uma pessoa, outro assunto, mas ele falou, né, que tipo, às vezes ele para pra ver um Reels tem em média 1 minuto, quando ele vê, ele já viu 15 reels. Aí eu fiquei pensando, eu falei, o cara, tipo, sem querer, ele foi lá e perdeu 15 minutos vendo, né, o reels e aquela dopamina no cérebro dele, tipo, aquela sensação de tipo, uau. E foram 15 minutos que podia ser para ler um livro, enfim, né, cada um faz o que quer dos seus 15 minutos, mas voltando para a escola. O quanto esses alunos hoje, eles estão dopaminados, né, com as redes sociais e com jogos, principalmente uma escola onde, né, os alunos têm os tablets à disposição e às vezes no intervalo de uma aula ou outra eles vão lá e jogam um joguinho e aí aquela dopamina, ela tá, né, num nível muito alto. E o que os estudos mostram também é que quando você, por exemplo, uma criança, né, hoje eu vejo com a minha filha, a televisão enche ela de dopamina e quando a gente desliga, né, essa dopamina ela cai muito abaixo do nível normal, e aí vem aquela sensação de choro, de desespero, de que queria continuar assistindo. Então tem várias regras para poder melhorar, ou várias dicas para poder melhorar isso, né? Se eu for entrar também nesse assunto aqui, eu vou me alongar muito, mas aí, né, o papel do professor. Como que eu consigo competir com uma mídia social, com Instagram, com jogos que, né, elevam a dopamina dessa molecada, e eu vou tentar fazer uma aula de matemática depois, sendo que, né, teoricamente alguns assuntos, né, eu posso inventar milhões de coisas, eu posso ser o professor mais legal, né, fazer experimentos, blá blá, mas a gente sabe que num determinado nível de ensino, eles precisam sim, né, e também, né, essa bagunça, essa baboseira que se fala muito, que a escola precisa ser divertida. Eu acho que a escola não precisa ser chata, claro, né, não pode ser rigorosa, não pode ser rígida, mas é claro que esse ambiente, né, de estudo, um ambiente de praticar, de fazer exercício, para mim sempre foi muito divertido, não é à toa que eu sou professor, para os alunos não é, e aí vai de cada um, mas essa fala acabou virando, né, de que a escola é chata, de que a escola não é que ela é chata, é que ela é do jeito que ela é, os alunos precisam pegar exercício, fazer exercício e praticar, assim como tudo na vida. E quando isso não gera neles um prazer, né, e eles não veem essa sensação da recompensa, ou seja, eles não estão dopaminados com a escola, é claro que fazer qualquer outra coisa é muito melhor.
E aí como é que fica nós professores? Como é que ficamos nós professores, né? Como é que nós podemos, né, tentar fazer isso com esses alunos? Então, eu vi aqui alguns dados estatísticos, né? Um adolescente passa cerca de 7 horas por dia à frente das telas, excluindo o tempo dedicado às atividades escolares. Meu Deus, 90% deles possuem smartphone. Bom, eu não sei, né? Eu falo que a gente vai eh, olhar para os dados aqui, tem vários e vários dados. É claro que ficar nessa discussão, ela é uma discussão que eu acho que não tem muito para onde a gente correr, porque isso não vai mudar, né? Eu sou da visão de que, né, o celular tá aqui, o computador tá aí, né, os jogos estão aí, os Instagrams estão aí, as redes sociais e blá blá blá. Eu sou, né, um mero ser humano tentando acabar com isso, ou claro que eu não vou tentar acabar com isso, porque eu também faço uso disso, mas é claro que eu me policio muito mais, eu tenho um aviso no celular, no Instagram, quando passa de 15 minutos por dia, então não vejo mais. E claro, passo por altos e baixos de excluir, né, e tentar ficar fora um pouco, porque é algo que, quando usado de mau jeito, né, ele acaba tendo as consequências aí, principalmente nessa questão da dopamina. E claro que dá para se usar muito, né, hoje eu acho que o algoritmo do Instagram de tentar entregar mais coisas para as pessoas, então eu fico, né, tipo, tenho os meus, receitas, dicas de dar aula, dicas de ideias para fazer com criança, isso tudo, né, eu vou usando ao meu favor também para tentar fazer outras coisas na minha vida, eu tenho, né, tipo, música, tocar violão, dicas e tudo mais. Mas é claro que nesse meio tempo a gente acaba se perdendo e às vezes eu me acabo me perdendo e fico pensando, né, caramba, olha a minha cabeça onde já estava, né? E às vezes, né, você pega o celular, já aconteceu isso comigo quando eu falei, não, preciso excluir isso daqui, de pegar o celular e sem querer automaticamente ir onde estava o ícone do Instagram. E aí eu me peguei pensando, falei, olha só como, tipo, isso é feito realmente pra gente, né, ficar com essa sensação gostosa, de prazer, de comer um doce e, né, fazendo esporte pra mim, isso me traz também isso. E aí, né, que me levou a pensar, tá, o que nós podemos tentar fazer com esses alunos hoje, né, que estão inseridos nesse sistema. O que eu faço muito com a minha filha, por exemplo, quando ela está assistindo televisão, eu falo, ó, daqui um tempo isso, né, vai ser cessado. A gente põe a Alexa 1 minuto, às vezes 3 segundos, ela ainda não tem a noção de tempo, então fala, Alexa, toca daqui 15 segundos, porque ela já sabe que o combinado, quando a Alexa toca, é o que a gente, né, tem o comando para desligar a televisão. Então, depois que a gente passou a fazer isso, ela entende que a Alexa tocou, acabou. Antes ela não chora mais e fala, tá, acabou o tempo. E aqui para os alunos eu tenho usado muito, né? Tipo, ó, galera, quando eu falar não usem o tablet, não vamos usar o tablet, e aí, né, a aula consegue. Mas é um processo, e claro, né? Tipo, é um processo árduo que você tem que você tem que brigar no bom sentido, você tem que discutir, e eles argumentam, e aí você argumenta contra, e eles usam outro argumento. Uma discussão que eu acho que, né, não tem muito sentido, sendo que a gente está numa escola onde eles estão para aprender e eles, né, nem querem argumentar que não, que tem que ser legal, que tem que usar e blá, 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 blá. E aí, pra gente, nós adultos, que já sabemos, que já conhecemos e que, né, nos inteiramos desse assunto, é estressante. E aí o professor passa por aquela fase de dificuldade, né, de desânimo e tudo mais. Uau! Enfim, né, olha só como às vezes, né, algo que a gente faz na nossa vida em paralelo traz aqui, eu sempre estou nessa discussão, né, na escola, e o quanto mais a escola talvez tenha que seguir nesse modelo e tenha que formar realmente pessoas, vou provocar aqui agora, né, o quanto será que a gente tem que ensinar eles a aprender matemática? Se essa é a nossa maior dificuldade, né, ao aprender a ler, sendo que jogar eles jogam super bem. E um professor essa semana falou aqui, né, um aluno, a mãe e os pais entraram com diagnóstico de déficit de atenção. Déficit de atenção para aula de matemática, déficit de atenção para aula de alemão, português aí no Brasil. Mas déficit de atenção para ficar jogando, que é o caso do aluno, e super, né, pontuação, ele não tem. Gente, a gente precisa realmente pensar onde a gente está, com quem a gente está lidando,
e não tentar mudar, voltar, tentar fazer algo a partir do que a gente tem hoje, né? Como fazer a nova escola com essas novas tecnologias e essa briga, né, que não tem como lutar contra, porque os caras são grandes. Os caras das redes sociais são grandes, os caras que estão, tipo, colocando isso são muito grandes, e, tipo, nem o mercado aí tá conseguindo lutar contra. Vamos lá, a gente vai tentando, eu vou tentando daqui, vocês vão tentando daí, compartilha comigo o que vocês acham disso, eu acho que é um assunto super interessante que tem que ser debatido, tem que ser conversado. Eu converso em sala dos professores, converso com os meus amigos, converso com todo mundo sobre isso, né, mas para quem assiste aí, para quem é professor, também gostaria que comentasse aqui para poder ter uma ideia de como é por aí. Beleza? Um abraço, até mais.